Olá pessoal, então eu vim aqui para explicar um pouco sobre números quânticos e depois fazer a aplicação de uma questão para a gente exercitar. Bom, esses números quânticos a gente utiliza para representar, para localizar um elétron em um orbital. Tá? Também podemos usá-los para fazer uma distribuição eletrônica. Comumente utilizamos o diagrama de Linus-Pauling para fazer essa distribuição. Então, esses números quânticos, é possível com eles localizar a camada em que um elétron está, o subnível, tá? em que parte do subnível se encontra e a sua orientação. Tá? Então, a gente distribui os números quânticos em 4 partes, que é o principal, tá? O número quântico principal ele vai ser indicado com a letra P aqui, tá? Ele representa as camadas, no caso as camadas que são de 1 a 7, tá? E representado pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Todo mundo já está acostumado com eles. Então esse número quântico principal, a gente não tem dificuldade em compreendê-lo, tá? Quando você obtém, por exemplo, uma distribuição que o elétron mais energético se encontra na camada 5p6, por exemplo, este 5 ele vai representar o nível ou camada. O próximo número quântico é o secundário, que é indicado, nós indicamos com a letra L, tá? Ele representa os subníveis, tá? Os subníveis que nós já os conhecemos são os subníveis S, P, D e F, tá? Esse número quântico secundário, ele é associado a um número para cada subnível. Por exemplo, subnível S, o número quântico seria o 0, tá? O secundário. Para o subnível P, o número quântico secundário é 1. Para o subnível D é o 2 e para o F é o 3. Dessa forma, a gente vai obter os orbitais para cada um destes subníveis, tá? A gente tem uma quantidade X de orbitais. Por exemplo, vamos lá. Para o subnível S, como ele só tem 2 elétrons, então basta eu ter um orbital, tá? Dessa forma, o número quântico secundário seria o 0, como eu coloquei aqui, ó, S igual a 0. Por quê? Porque eu só tenho 2 elétrons, portanto, só preciso de um orbital. O subnível P, ele tem 3 orbitais, porque o subnível P ele tem 6 elétrons. Dessa forma, eu tendo 3 orbitais, eu vou do menos 1, do 0 ao 1. Então, o L seria 1. Por quê? Porque ele vai do menos 1 a mais 1. Tá? Claro que se for uma reta numérica, eu tenho que passar pelo 0. Então, dessa forma, menos 1, 0 e mais 1, eu tenho que ter 3 orbitais. 3 orbitais, sendo 2 elétrons em cada orbital, totalizando em 6 elétrons para o subnível P. Para o subnível D, eu tenho L igual a 2, porque o número quântico magnético ele vai do menos 2 ao mais 2, passando pelo 0. Dessa forma, eu tenho 5 orbitais, tá? 2 elétrons em cada orbital, 5 vezes 2, 10 elétrons para o subnível D, que nós já estamos acostumados a ver no diagrama de Linus-Pauling. Para o subnível F, eu tenho L igual a 3, que é o número quântico secundário, porque ele vai do menos 3 ao mais 3, tá? Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Dessa forma, eu tenho 14 elétrons. Bom, o número quântico magnético, como eu já comentei anteriormente, ele serve para você localizar em qual orbital se encontra o elétron, tá? Se é no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto ou sétimo elétron, dependendo de qual subnível se encontra, tá certo? Então,
Também apresentando o número quântico spin, o spin ele indica a orientação do elétron. Já que no mesmo orbital a gente não pode ter elétrons girando em mesmo sentido, porque como eles têm cargas negativas, e sabemos que os opostos se atraem e os que são semelhantes se repelem, eles têm que girar em sentidos contrários, né? Ou seja, um vai girar no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Dessa forma é que eles conseguem ocupar o mesmo orbital. Então, por convenção, a gente representa o spin com a seta orientada para cima como sendo menos o meio, tá? E a seta orientada para baixo como sendo mais o meio. Também é por convenção que quando vamos fazer a distribuição dos elétrons em orbitais, a gente primeiro representa o primeiro elétron a entrar no orbital vai ser com orientação para cima, quer dizer, menos o meio. E o segundo elétron com orientação para baixo, mais o meio. Uma convenção é que é o seguinte, os elétrons eles vão entrar nos orbitais, né? Você vai ocupar dessa maneira, vai distribuir todos com orientação para cima, tá? Se tiver mais elétrons para ser distribuídos, né, aqui você vai colocá-los, né, com orientação oposta, tá bom? Dessa forma, você vai ocupar todos os orbitais. Se, por exemplo, o orbital P tiver 6 elétrons, vamos supor que o orbital D e você fez uma distribuição eletrônica e ele tenha, vamos supor, 7 elétrons no orbital D, tá? Aí você vai colocar o seguinte, você vai contar 7 elétrons, só que você vai colocar, iniciando com orientação para cima, que é o menos o meio, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ocupei todos os orbitais com orientação para cima, mas são 7, né? Então faltam mais 2. Aí você vai colocar 6 e 7. O último elétron, ele entrou, né? Presta atenção, esse aqui foi o último elétron a entrar nesse orbital. Então, qual é o número quântico magnético? Seria o menos 1, tá? Porque foi o último elétron a entrar nesse orbital. Então é para isso que serve o número quântico magnético, para você localizar em que orbital se encontra aquele elétron. E o número quântico spin, né, no caso, qual seria o spin dele? Como ele foi o último a entrar, foi com orientação para baixo, tá? Então o spin dele seria mais 1, tá certo? Então o que seria? O magnético aqui seria o menos 1 e o spin seria mais 1/2, por exemplo, tá? O subnível S, ele tem 7 orbitais, então o número quântico magnético vai de menos 3 a mais 3. Quando você vai fazer a distribuição eletrônica, segue sempre o mesmo critério. Você vai ocupar todos os orbitais com orientação para cima. Se por exemplo, você tivesse 13 elétrons, né? Vamos supor, 13 elétrons, você colocaria dessa forma, distribuindo de maneira que ocupe todos os orbitais com spin menos 1, tá? E na sequência, você vai prosseguir, são 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Se for 13 elétrons, eu teria o magnético mais 2 e o spin seria mais 1/2, porque a orientação foi para baixo. E se fosse 14, você vai até o mais 3. Bom, gente, então eu vou fazer aqui uma aplicação de um exemplo, tá? Uma questão nos informa que o número quântico principal é 4, o secundário é 0, o magnético é 0 e o spin mais 1/2. Então, eu posso identificar, por exemplo, que elemento químico é esse, descobrindo quantos elétrons ele tem. Também posso determinar o seu número atômico, tá? Então, quantos elétrons teria esse elemento químico?
Como ele tem o número quântico principal 4, então sei que tem 4 camadas. O número quântico secundário é 0, então isso pertence ao subnível S. Lembrando que eu tenho 4 subníveis, tá? Então o número quântico secundário vai de 0 a 3, tá? 0 para S, 1 para o P, 2 para o D e 3 para o F, tá? O número quântico magnético vai nos informar o orbital, tá? Como é o subnível S, tá? Ele vai ter somente um orbital, tá? Então o M é 0. O spin ele tem orientação mais o meio, então a orientação mais o meio ele vai ser com a orientação para baixo. Significa dizer que foi o segundo elétron a entrar nesse orbital. Como só um orbital, o primeiro foi com orientação para cima e o segundo orientação para baixo. Isso me informa que ele vai ter 2 elétrons, ou seja, o subnível S ele está completo com 2 elétrons, tá bom? Então eu teria o subnível mais energético 4s2. Então a distribuição eletrônica terminaria em 4s2, tá certo? Dessa forma, a gente pode utilizar o diagrama de Linus-Pauling para fazer essa distribuição. Se termina em 4s2, né, ele vai terminar aqui com o subnível completo, então você vai fazer a distribuição, né, vai contar aqui 2 e 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 2, 20. Então quer dizer que ele teria 20 elétrons, seu número atômico é 20, tá? Então dessa maneira eu pude descobrir quantos elétrons teria no total esse elemento químico, tá? Bom, pessoal, então um outro exemplo, uma outra questão, ela nos informa o seguinte: eu tenho N5, L0, M0 e S mais o meio. O que representa o N? Número de camadas, tá? Que é o número quântico principal, L0 é o secundário, M0 é o magnético e S igual mais o meio seria o spin. Então ele quer saber qual é o número atômico desse elemento, né? O que elemento químico seria esse? Aplicando essas informações. Lembrando que essas informações, esses números quânticos, eles se referem ao subnível mais energético e ao elétron mais energético, tá? Quer dizer, aquele último elétron que vai entrar naquele determinado orbital. Então, se eu tenho N igual a 5, eu tenho 5 camadas, tá? Se L igual a 0, que é o número quântico secundário, ele está me dizendo que é o subnível S. Se M é 0, tá? Como é o S, o M vai ser realmente 0. Então, esse M igual a 0 vai ter apenas 2 elétrons, que o M0 seria apenas um orbital, no caso subnível S. E se eu tenho uma orientação mais o meio, quer dizer que eu tenho o segundo elétron. O primeiro entrou com orientação menos o meio, o segundo entrou com orientação mais o meio. Então eu tenho 2 elétrons nesse orbital, então eu tenho 5s2. Portanto, o subnível mais energético vai ser o 5s2. Como vou saber que elemento químico é este? Nesse caso, você vai ter que usar o diagrama de Linus-Pauling para descobrir que elétron seria esse. Então, usando o diagrama de Linus-Pauling, se a distribuição terminou em 5s2, então a distribuição eletrônica vai terminar nesse subnível aqui. Então você vai contar os elétrons até chegar em 5s2. Então, pela contagem da questão anterior, no 4s2 deu 20, tá? A gente continua, 20 mais 10 é 30, 36, tá? Mais 2, 38. Então o elemento químico teria 38 elétrons e o seu número atômico seria 38. Então, que elemento químico seria esse? Nesse caso, teria o elemento químico estrôncio. Tá bom?